E para facilitar, eu já vou compor a mesa convidando o professor Christian Eduardo Seulint, professor do IESP, da UERJ, pesquisador da Casa de Rui Barbosa. Peço que ele componha a mesa junto com o embaixador Paulo Roberto de Almeida. Convido o jornalista Lucas Berlanza, diretor-presidente do Instituto Liberal, autor do livro Guia Bibliográfico da Nova Direita. Informo que, infelizmente, o deputado federal Carlos Jordi ligou ainda há pouco avisando que ele está preso numa votação excepcional em Brasília. Ele está tentando trocar a passagem. Ele deve chegar aqui antes do fim do evento, mas ele está nessa tentativa, porque excepcionalmente hoje o Congresso funcionou após o meio-dia. E agora é a dúvida de saber se é para o bem ou para o mal. Mas damos agora início ao nosso evento, passando para o embaixador Paulo Roberto de Almeida fazer a exposição dele e depois teremos um debate. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos, muito obrigado. Como vocês sabem, meu nome é Paulo Roberto de Almeida, sou diplomata por concurso direto desde 1977, atravessei muitos postos na carreira, passei metade da minha vida no exterior, tanto de um primeiro exílio no governo militar, quando eu era muito jovem, estudante, e depois um longo exílio durante o lulopetismo diplomático, nos 13 anos e meio eu não tive nenhum cargo no Itamaraty por razões políticas, obviamente. E me dediquei à leitura e agora, depois do impeachment, fui convidado para assumir um cargo, digamos, acadêmico no Itamaraty, que é o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Por que Roberto Campos? Eu me considerava um opositor de Roberto Campos. Na minha juventude marxista, desde os 14 anos, né? Conheci o Roberto Campos, ou pelo menos assisti uma palestra dele quando tinha 16 anos, era office boy em São Paulo, e ele era ministro de Estado do Planejamento. Foi a São Paulo expor no Mackenzie o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, talvez o maior plano de ajuste de reformas estruturais do Brasil, ainda que o Gustavo Franco ache que o Plano Real é o maior do Brasil. Cadê o livro dele, não é? A Moeda e a Lei, que é um livro de economia para estudantes de direito, ou de história da moeda no Brasil. Mas o Roberto Campos, do qual eu me julgava um opositor ideológico, fez uma exposição absolutamente implacável, lógica, inatacável, sobre os fundamentos do programa de reformas do PAEG, não é? Que eu passei a comprar o Estadão todos os domingos, ou cada vez que saía os artigos do Roberto Campos. Aprendi economia com eles. Eu fiz sociologia, depois fiz o mestrado em economia e depois comecei o doutoramento, mas voltei ao Brasil na era Geisel, entrei no Itamaraty, e depois comecei a ler no doutoramento, no estudo da história econômica. Conheci o Roberto Campos já pessoalmente como deputado, não como senador. Quando ele era senador em Londres, eu estava em outros postos, e então tive um contato com ele, e um único livro autografado por ele, daquelas antologias dos anos 90, e aprendi muita coisa com ele. Ao lado do meu Marx e do Lenin, eu lia Raymond Aron, lia Roberto Campos. E, bom, o que eu posso dizer sobre esse livro? Esse livro é uma continuidade de uma obra que eu fiz quando Roberto Campos se aproximava dos seus 100 anos, né, de nascimento, 1917. Então, no final de 16, início de 17, febrilmente, eu li toda a obra do Roberto Campos, desde a tese de mestrado na George Washington University sobre crises e flutuações econômicas, que o Joseph Schumpeter de Harvard considerava uma verdadeira tese de doutoramento, e passei todas as obras, palestras nos anos 50, na ESB, em diferentes instâncias, e depois as antologias que saíram a partir dos anos 60 na APEC, a editora que ele criou. E
li praticamente tudo e também analisei a sua obra e consultei o maço diplomático do Roberto Campos de Itamaraty, que me trouxe poucas informações, a não ser as brigas que ele tinha com o Silveirinha, né, o embaixador Azeredo da Silveira, chanceler, que o sabotou diversas vezes. Roberto Campos poderia ter sido chanceler, seja na sucessão do próprio Silveira, no governo Figueiredo, foi sabotado pelo Itamaraty, e depois no governo Collor também, quando ele foi cogitado para ser chanceler, foi sabotado pelo Itamaraty várias vezes, porque ele era considerado um entreguista, que é um pecado mortal na visão dos nacionalistas, né? Ele era simplesmente aberto aos investimentos estrangeiros. Então eu fiz esse livro que se chama O Homem que Pensou o Brasil, trajetória intelectual de Roberto Campos, com vários colegas, vários amigos e metade meu, porque eu repassei toda a obra dele. E depois, o ano passado, 30 anos da Constituição, e eu tinha lido todos os artigos dele nas antologias e depois recolhi mais alguma coisa de jornais, então compus com 65 artigos esse livro. Fiz uma longa introdução analítica das posições do Roberto Campos na Constituinte e sobre a Constituição, e depois terminei com um longo ensaio meu, que é uma análise econômica da Constituição. Então, o problema atual hoje se coloca muito na linha do que ele dizia antes da Constituinte, durante a Constituinte e após a Constituinte. A Constituição, ela é esquizofrênica do ponto de vista econômico, naquele contexto de vingança contra o regime militar centralizador, certamente, não é? Mas os pecados cometidos contra o Brasil na feitura da Constituição são maiores do que, eventualmente, os pecados centralizadores, estatizantes, dirigistas do regime militar, porque a Constituição feita ao sabor daquele entusiasmo pré-queda do Muro de Berlim, não é? Como se a palavra impressa ou o direito positivo pudesse sanar as dificuldades, as assimetrias, as desigualdades da sociedade, os problemas econômicos e sociais, pudessem ser sanadas simplesmente por um fiat legislativo, né? Por uma promessa constitucional, né? Todo cidadão tem direito à saúde, é um dever do Estado, é uma coisa a educação, bondades distribuídas como se o Brasil fosse uma cornucópia da qual jorrasse continuamente leite e mel. Muitos textos do Roberto Campos nesse livro confirmam a sua opinião sobre a qualidade ou a não qualidade, a falta de qualidade dos colegas constituintes, não é? Uma imensa ignorância econômica. E estamos falando de 87 e 88, mas mesmo sumidades constitucionais, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, demonstravam uma imensa ignorância econômica, e ele se desesperava, porque ele era um homem não só de profundo conhecimento econômico, teoria econômica, história econômica, mas de applied economics, como se diz, né? Economia aplicada. Ele criou o IPEA, que era para fazer um planejamento ou uma programação econômica setorial, da experiência que ele tinha no BNDE dos anos 50 como ministro do Planejamento, e ele esperava que a racionalidade pudesse vencer. Não venceu, e mesmo pós-Constituição nós tivemos um acúmulo de novas irracionalidades. Ainda que na era Fernando Henrique Cardoso, muitas das incongruências, esquizofrenias da Constituição na área econômica foram corrigidas por emendas na primeira fase do primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. A discriminação contra o capital estrangeiro, monopólios, diferentes modalidades de intervencionismo, dirigismo estatal foram eliminadas por algumas emendas. Muitas outras ficaram, muitos outros dispositivos antieconômicos ficaram, e vários outros foram acrescentados ao longo do tempo, né? Ainda recentemente o senador Cristóvão Buarque queria introduzir o direito à felicidade na Constituição. O Roberto Campos lista todos os direitos que os trabalhadores tinham, né, ao abrigo de não sei qual artigo, mas os empresários não tinham nenhum direito. Então, tudo que ele escreveu, com exceção de algumas peculiaridades vinculadas, por exemplo, ao problema da dívida externa, que deixou de ser motivos de angústias, né,
e de pesadelos para os ministros da Fazenda. Tudo o resto acho que se aplica ainda hoje, ainda que em modalidades diferentes. Ele foi um homem, por exemplo, que criou o ICMS, melhor, o ICM, e dizia que finalmente o Brasil estaria sendo unificado no plano fiscal e tributário, e o ICMS hoje é fonte dessas distorções que tornam o país uma estrutura econômica feudal, né, com 27 legislações, ou seja, muito se deformou ao longo do tempo, não só no aspecto tributário, fiscal e monetário, né, a esquizofrenia de vários planos econômicos, mudança de moeda, como o dirigismo estatal, ainda que tenha sido limitado pelas privatizações da era Collor, Fernando Henrique. Ele renasceu na era Lula e ainda não sabemos exatamente se o Brasil vai enveredar pela abertura econômica e pela liberalização comercial ou não. A julgar pelo antidumping abolido e nova tarificação sobre o leite em pó, as perspectivas são preocupantes. Então, eu acho que é possível ler todos os artigos do Roberto Campos com os olhos de hoje e verificar no texto constitucional, né, que está na seção de periódicos, dizem alguns, dado as emendas que são apresentadas, tudo que precisa ser reformado. Não acredito numa nova Constituinte, não seria possível, nem politicamente, nem institucionalmente, mas sim uma revisão constitucional profunda, o que provavelmente não vai ocorrer, porque daqui até 2022 estaremos ocupados em sanar a grande destruição econômica feita pelo lulopetismo, né? Quase 10% de déficit orçamentário, um decréscimo de produtividade lamentável e dificuldades enormes para uma reforma fiscal e tributária, o que fará com que o Brasil conseguirá, no máximo em 2022, eliminar o déficit orçamentário, estabelecer um mínimo superávit primário, mas com uma renda per capita semelhante a 10 ou 12 anos atrás. Isso é para ter uma ideia da dimensão da destruição econômica feita nos 13 anos do lulopetismo e nos últimos anos delirantes do dilmismo esquizofrênico, né, e dos seus economistas campineiros. O Roberto Campos ainda tem muito a ensinar para os estudantes de direito, para os economistas provavelmente, para os constitucionalistas, quanto às direções que podem tomar uma revisão constitucional. Uma revisão significa estripá-la, escoimá-la de todos os penduricários, benesses dadas sem considerar os recursos, né? o quem paga, e torná-la um instrumento de contrato social garantindo direitos e garantias, para o que ela é absolutamente positiva, né, no plano dos direitos individuais. Só que depois chegam os direitos coletivos, que se carregam de destruir os direitos individuais com limitações à propriedade ou com direitos coletivos que têm que ser pagos por alguém, por toda a sociedade. Enfim, vou ficar por aqui, a gente vai poder fazer um debate, mas então eu passo a palavra para o nosso professor para comentar do ponto de vista constitucional essas esquizofrenias que eu mencionei, talvez. Obrigado. Boa noite a todos, eu sou Cristian Leite, sou do Instituto Sociais e Políticos, já foi anunciado. Enfim, o Roberto Campos é o intérprete do Brasil, né? Vou falar do ponto de vista não só jurídico, né? Mas também do ponto de vista do pensamento político brasileiro. Ele é o intérprete do Brasil. Ele não é muito reconhecido como tal nessas antologias que nós vemos por aí. Tem várias hoje em dia de pensamento social, intérpretes do Brasil, etc. Porque, digamos assim, quem organiza essas coletâneas não são simpáticos ao Roberto Campos. Não são simpáticos, digamos, eles têm uma certa ideia do que é interpretação do Brasil, que não coincide com, digamos, com o modo de pensar, né, do Roberto Campos. Mas ele, sem dúvida, dentro dessas, né, o pensamento político brasileiro tem várias ideologias, por assim dizer. A cultura política brasileira tem várias ideologias, e quando eu digo ideologias aqui não tem sentido marxista, simplesmente são estilos de pensamento, né, de pensar o Brasil. O Roberto Campos se enquadra, talvez tenha sido o mais egrégio representante desse estilo, que é difícil classificar, que é uma espécie de cruzamento de liberalismo com conservadorismo, que teve
ilustres representantes do passado. Você teve Joaquim Murtinho, você teve Otávio Bulhões, você teve Eugênio Goudin, né? Não é uma linhagem que eu chamaria das hegemônicas do pensamento político brasileiro. As linhagens hegemônicas são, digamos assim, outro tipo de liberalismo, enfim, que não necessariamente está comprometido com o liberalismo econômico, né? E uma linha nacionalista que ela às vezes, que ela começa, ela tem uma vertente conservadora e tem uma vertente, digamos, progressista ou socialista, né, de que ela descende. Essa linhagem do Roberto Campos, ela não é hegemônica, mas sem dúvida ele é um intérprete do Brasil. A ideia de interpretação do Brasil é uma ideia de que nós temos clássicos. Os clássicos são aqueles que podem ser lidos com vantagem em qualquer tempo, né, em que se escreva. E o embaixador tem toda a razão quando ele fala da atualidade do pensamento do Roberto Campos. Eu não sei se é atualidade porque, digamos assim, ele sempre esteve certo, né? Eu acredito mais em ciclos, na verdade, né? E o Brasil atravessa por ciclos. Como diria o Milor, o Brasil tem um grande passado pela frente. Então a gente tem assim, momentos que não são iguais, mas que são problemas que se representam. Essas diferentes ideologias têm diferentes... Todas detectam o atraso brasileiro, o subdesenvolvimento, né? Era uma palavra que sumiu, que aparece, né? Que era uma palavra muito usada na década de 80. Mas tem uma espécie de comunhão de diagnóstico e diversidade de receituário para o país, né? Então, os ciclos meio que obedecem a essa, digamos assim, é como se no DNA de cada uma dessas ideologias ou linhagens do pensamento brasileiro houvesse, como eu posso dizer, houvesse uma espécie de um DNA que os propende a conseguir resolver certos problemas e não conseguir resolver outros, né? E acho que a gente chegou no retorno, por assim dizer, do conservadorismo que 10 anos atrás ninguém podia imaginar que fosse voltar. Certamente tem a ver com o fato de que a aliança que predominou durante a Nova República, né, digamos, de liberais, não da linhagem do Roberto Campos, talvez da linhagem do Raimundo Fauro, né, que é uma espécie de liberalismo de esquerda, do Fernando Henrique, com o socialismo. Eu digo socialismo para não dizer esquerda, porque se falar esquerda eu vou ter que falar direita, então para escapar da dicotomia eu procuro falar assim. Ela não resolveu certos problemas. E aí, porque talvez não tivesse um DNA dessas correntes, né? E aí daí esse retorno triunfal de Roberto Campos. E daí a oportunidade do lançamento do livro, que é realmente, como disse o embaixador, parece que a gente está lendo ele hoje. É engraçado que eu não conhecia o Dr. Roberto Campos, eu era criança, embora tenha visto uma vez no Mistura Fina, que era um restaurante que ele frequentava ali na Lagoa, Deus o tenha, os dois, né? O restaurante e o Dr. Roberto Campos. Mas eu me lembro que ele era uma espécie de vox clamante em deserto. Ele era um sujeito muito solitário na época, porque ele realmente estava contra a corrente. Eu acho que ele não percebia isso no começo, em 85, quando começa o livro, né? Quando começam os textos do livro. Eu estava comentando com o Lucas que a impressão que eu tinha é que vai ficando irritado conforme o processo constituinte vai acelerando e a linguagem dele vai ficando cada vez mais ferina, né? Eu não vou discutir economia porque eu não entendo nada de economia, né? Do ponto de vista da Constituição, o que você tinha ali, na verdade, era uma grande explosão de uma espécie de uma demanda reprimida do regime militar por liberdade e por igualdade. Eu acho que o Roberto Campos não percebia isso no começo. E foi percebendo, na verdade, de fato, os conservadores foram, com a devida expressão, tratorados no processo constituinte. Fala-se do Centrão e tal, mas o Centrão teve uma função mais defensiva, na verdade, né? A Constituição é muito progressista. E quando eu digo que os conservadores foram tratorados, eu não estou me referindo, a minha opinião não, é a opinião dos conservadores da época, não é? O Roberto Campos participou de uma coletânea que foi publicada quase no dia seguinte, que saiu a Constituição, chamada O Avanço do Retrocesso, que foi organizado pelo Paulo Mercadante, que tinha o Antônio Paim, tinha o professor Biratan Borges de Macedo, tinha o Campos, tinha o Melchior, tá? E todos eles, em graus diferentes e por abordagens diferentes, se queixavam da Constituição.
Né? E quando eu dou esse livro para os alunos dele, é espantoso, porque, enfim, são as mesmas críticas que se fazem hoje na Constituição. Agora, como eu já falei muito, eu queria só pontuar o seguinte: havia essa demanda reprimida, digamos, de liberdade e igualdade, depois de 20 anos e tal. Eu acho que tem uma coisa engraçada, porque aparece dentro do Roberto Campos, nesse livro, uma espécie de constitucionalismo, que eu não sei qualificar se é você ser libertário, se é neoliberal, sei lá o que é, que não se ensina ou que não existe na academia do direito. Né? O máximo que eu vi alguém falando uma coisa semelhante foi o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né? Professor titular, aposentado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito de São Paulo, né? que era, eu acho que, o principal constitucionalista da época, que estava martelando, digamos assim, no mesmo diapasão do Roberto Campos. Mas isso até hoje não é uma vertente, você não aprende isso no constitucionalismo. Né? Esse é um primeiro ponto. O liberalismo que prevalece hoje é o liberalismo, eu falei, o liberalismo da esquerda, né? Você não tem mais o Raimundo Fauro, mas você tem o professor Luiz Roberto Barroso, que é mais ou menos a mesma linha. Né? Embora agora esteja havendo uma espécie de... Eu imagino que vai haver o retorno de um constitucionalismo conservador. Quando eu digo conservador, é esse constitucionalismo, digamos, econômico do Roberto Freire, cruzado com um certo constitucionalismo de costumes. A gente tem visto muito no jornal aparecer o professor Ives Gandra Martins, por exemplo, tá? Que tem falado que tem outra concepção da relação entre os poderes políticos, é antijudicialista, quer dizer, contra o ativismo judicial e tal. Esse era um problema que o Roberto Campos não podia ter antevisto. Né? Mas eu não sei, eu até pergunto ao embaixador qual seria a posição dele sobre isso, o que ele estaria achando, na verdade, dessa ideia de um supremo iluminista, um supremo vanguardista, né? que interpreta esses princípios que ele achava que não iam ser efetivados e foram de alguma maneira. Né? Eu acho que esse é um dos pontos também que eu acho que ele não previu, porque ele era muito descrente da possibilidade de uma corrente de interpretação da Constituição que desse fim àquilo que ele apontava como um defeito renitente das Constituições, que era a inefetividade, que era o fato de que as Constituições não pegavam. Né? O constitucionalismo da Nova República, de que o professor já referido aqui, o Luiz Roberto Barroso, foi um dos um dos mais eminentes representantes, ele tomou a peito, fez um constitucionalismo de aplicação dos princípios constitucionais, esses mesmos que o professor Roberto Campos achava que era o que iam ficar no ar, né? E houve um esforço nesse sentido que agora está sendo combatido. Depois de teve um período de um vácuo de poder que o judiciário ocupou quase completamente. Agora, ao contrário, agora é uma hora de refluxo. Né? Tem um outro ponto, para terminar, que eu acho que é interessante, no caso do Roberto Campos, que é essa característica de ser, ao mesmo tempo, um realista implacável. Ele faz questão de ser realista, ele faz questão de dizer é proibido sonhar, o idealismo utópico. Ele bate sempre numa espécie de uma concepção da realidade social que é dada pela economia. Ela não, e combate a ideia do voluntarismo político, né, que o voluntarismo existem prioridades no campo econômico que tem que ser tratado de maneira técnica e não através de vontade, gritos e desejos. Né? Mas eu tenho a impressão de que essa coisa de gritos e desejos faz parte da política, da mecânica da política, de alguma maneira. Né? Eu acho que ele reconhece isso também, quando ele se queixa um pouco do eleitoralismo. Tá? Tem uma dimensão eu vou terminar só batendo nesse ponto. Não existe uma espécie de constitucionalismo de Roberto Campos no sentido de que não se aprende não se aprende na universidade. É isso que eu quero dizer. Você não aprende na faculdade de Direito. Isso é um desafio, desenvolver uma espécie de constitucionalismo, né, libertário, não sei a palavra adequada, neoliberal. Agora,
É importante lembrar que em países que se percebem como atrasados, como o Brasil, o constitucionalismo tem uma dimensão meio utópica mesmo. É quase que inevitável. A ideia de que você quer colocar como se o direito tivesse um papel de provocar a realidade, de mudar a realidade. Quer dizer, o direito não reflete só a realidade, ele tem que modificar essa realidade. Né? E aí é engraçado, porque, por um certo ponto de vista, o Roberto Campos também achava isso. Afinal, digamos assim, você não tem como reduzir o Estado na economia se o Estado não tomar a iniciativa de se remover um pouco da economia. Né? Eu vou parar por aqui, saudando de novo a iniciativa da editora Mises e do embaixador em reunir esses artigos do Roberto Campos. Tá? Que eu acho que ele, repito, ele é um intérprete do Brasil e merece ser tratado como tal. Obrigado. Saudações a todos novamente, mais uma vez, em nome do Instituto Liberal, agradecendo a presença de vocês, agradecendo naturalmente o professor Christian Lynch, meu amigo Alex, o embaixador, por esse evento. Ontem mesmo, nem pegando um gancho no comentário do professor Lynch, ontem mesmo nós tivemos o início de uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente está continuando hoje. Nós não temos a menor ideia do que está acontecendo porque estamos aqui, mas deve estar continuando hoje. E o STF discutia o mandado de junção do PPS e da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, enfim, todas aquelas palavras que eles colocam lá, que eu não sei todas quais são, reivindicando que se discutisse no STF a questão da criminalização da homofobia, porque o Congresso estaria omisso na discussão do tema. E aí eu comentei, o professor está falando muito da questão da revolução judicialista, desse pensamento de que o judiciário teria uma vanguarda iluminista para se sobrepor às limitações da sociedade, dos representantes da sociedade através do direito. Eu comentei do meu incômodo com essa concepção, com essa percepção, e com esses avanços do Supremo em discutir esse tipo de assunto, sendo que, na minha maneira de ver, se o Congresso, em todas as disfunções do sistema político, representando a sociedade que elegeu ali todos aqueles deputados e senadores, se o Congresso não discute um assunto, em regra, ele tem essa prerrogativa. Está expressando uma vontade de não discutir aquele assunto. Eu comentei do meu incômodo com isso. Um amigo da área do direito apareceu para defender o mandado de junção, defender essa discussão, defender que isso fosse levado a efeito. E aí eu me recordei do livro do embaixador Paulo Roberto, organizando esses artigos do Roberto Campos, em que no dia 31 de julho de 1988, no artigo A Constituição Promiscuísta, Roberto Campos discute a divisão de poderes, como ela está organizada na nossa Constituição, e ele compara com outras constituições e diz que aqui não há, essa Constituição não respalda esse equilíbrio desejado, essa divisão desejada, e em vez disso estabelece dispositivos que permitem que os poderes se interpenetrem e provoquem todo tipo de bagunça. E Roberto Campos fala do mandado de junção nesse artigo. Ele cita especificamente o mandado de junção, fala também da inconstitucionalidade por omissão. E ele fala da sua indignação, do seu desconforto com esse dispositivo, com essa proposta que faria do judiciário um feitor de normas, e não apenas o seu julgador, né, como deveria ser o seu papel. Então, isso está lá. Roberto Campos colocou essa crítica lá. E é apenas um entre infindáveis exemplos de comentários que Roberto Campos faz nos seus artigos, que seriam, podando-se aquilo em que nós avançamos, porque eu acredito, o embaixador também falou que nós avançamos, nós tivemos alguns daqueles entulhos de monopólios removidos, algumas daquelas regulamentações removidas, mas muita coisa mesmo dos textos e das críticas que o Roberto Campos redigiu
permanece rigorosamente atual. E isso é muito triste. Eu acho isso muito triste. Eu gostaria que em eventos como esse nós estivéssemos nos reunindo para abordar esses textos como peças prodigiosas da história, recordações admiráveis, objeto histórico mesmo de estudo, mas não é o caso. Nós nos reunimos para falar de textos publicados em 1988, cujos temas gerais permanecem os dilemas e os dramas em discussão no nosso parlamento, no nosso meio intelectual. Isso é triste, é uma pena, mas aumenta a importância de discussões e resgates como esse. Roberto Campos começou a sua trajetória ainda com um certo sotaque, algo mais desenvolvimentista do que ele teria depois. Ele não era o grande militante hayekiano que ele viria a ser nessa fase que o livro já registra, nessa fase em que ele se torna, como ele diz na Lanterna na Popa, o policrata, né? Ele ainda não tinha toda essa consistência liberal hayekiana que ele viria a endossar depois. Mas eu acho que o movimento liberal, até o contemporâneo como um todo, é um pouco injusto na avaliação desse período, porque esse Roberto Campos, mais desenvolvimentista, que criou a FGTS, participou lá do PNDE, esse Roberto Campos já defendia, por exemplo, voucher para educação, que é uma coisa que os liberais hoje resgatam como uma das suas pautas, uma das suas discussões. Esse Roberto Campos já era, na fauna política do seu tempo, já era um dos nomes mais simpáticos, ou que mais estavam abertos e predispostos à participação do capital estrangeiro na economia do país, o que lhe valia o seu famoso apelido Bob Fields, né? E o apelido de entreguista. Então, desde aquele momento, como já um pupilo resistente, mas já um pupilo, mantendo as suas relações com Eugênio Boudin, foi o ícone da defesa do liberalismo econômico, mais o econômico do que o político, na verdade, porque Eugênio Boudin foi entusiasta do ato institucional número 2, né? Então, do ponto de vista político, relativizava um pouco, mas do ponto de vista econômico, era o grande ícone. Já citava Mises, já citava Hayek, ali em meados do século XX. Então ele já tinha essa substância, mas ela foi se consolidar na sua fase, já ali nos anos 80, na sua fase de político, que é esta que o livro transcreve. O livro do embaixador, organizado pelo embaixador, ele, obviamente, não tem a pretensão de substituir, nenhum livro teria essa pretensão de substituir Lanterna na Popa, porque é absolutamente insubstituível o livro, mais do que memorialístico, uma análise social e econômica profunda do Brasil, sobretudo no século XX, registrando os principais governos, os principais personagens daquela época, não teria a pretensão de substituir. Mas o livro do embaixador oferece uma coisa que a Lanterna na Popa não poderia oferecer e que só ele oferece, e a experiência de nós travarmos contato com os artigos na sequência em que eles foram redigidos, como se estivéssemos vivendo, como diz o professor Lynch, o processo de irritação do Roberto Campos com as circunstâncias em que ele estava metido. Nós podemos acompanhar de cabo a rabo a evolução da indignação, da revolta dele e os fatos, como eles se deram, na ordem. Essa experiência de ao vivo, né, é algo que o livro do embaixador oferece, que a Lanterna na Popa não poderia oferecer. Mas as ideias que estão nesses artigos, elas estão sintetizadas lá e são basicamente mesmo, as seguintes. Roberto Campos se aturdia com o que ele considerava uma transição deficitária e incompleta do sistema político brasileiro, em que no esforço de se fazer uma abertura política, a transição do regime militar para uma democracia, a nova república, nesse esforço negligenciou-se uma outra abertura que também seria fundamental naquele momento, que inseriria o Brasil no concerto de um processo geral que se estava processando. Muitos usarão essa expressão, revolução conservadora dos anos 80, Reagan, Thatcher, né? De abrir a economia também.
de não manter o país entravado no dirigismo, no estatismo. E desta abertura negligenciou-se em favor das correntes social-democratas e dirigistas que já prevaleciam naquele momento. Então esta é uma das grandes críticas, um dos grandes desesperos que o Roberto Campos evidencia nos artigos, nas ideias dele, e a sua rejeição aos dois slogans que marcaram aquele momento. As diretas já, né, porque Roberto Campos recomendava uma experiência mais prolongada das eleições indiretas. É claro que as eleições indiretas do regime militar não eram nada democráticas, porque você tinha uma série de dispositivos de pressão do governo, do poder revolucionário constituinte sobre o legislativo. O pacote de Abril está aí para isso, o Geisel está aí para isso, para mostrar isso. Mas eleição indireta em si não significa falta de democracia, porque as eleições americanas são indiretas. Então, Roberto Campos recomendava que esse processo de eleições indiretas fosse experimentado mais prolongadamente, mas o ponto principal que a gente destacaria seria a constitucionalite, a ideia da Constituição já, Constituinte já, né, que ele criticava muito no Ulisses Guimarães. Foram amigos, se deram bem. Roberto Campos fala do seu bom relacionamento com o Ulisses. Aliás, na Lanterna da Popa, o Roberto Campos é bastante generoso com os seus desafetos, né? Até mesmo Lacerda, né? Brizola, sim, ele é bastante generoso. Ele fala da simpatia, né, do Brizola, se não me engano. Alex, ele fala da simpatia do Brizola, não é isso? Não me recordo mais exatamente, mas acho que é isso mesmo. Então ele é bastante generoso com as críticas, mas Ulisses Guimarães representava simbolicamente todas essas bandeiras que ele estava alvejando, né? Era a personificação daquilo tudo. Então a Constituinte já é um dos focos principais de preocupação dele, que ele quer demolir. Ele acreditava, em primeiro lugar, desse problema. O professor Litt também já comentou que as constituições não pegam, então o problema não é fazer novas constituições, o problema é que elas se apliquem, que elas sejam respeitadas. E ele via méritos na Constituição de 67, que era uma Constituição que para ele previa a contenção dos procedimentos inflacionários até no próprio legislativo. No entanto, o regime militar passou longe de respeitar essas determinações. Então o problema é pegar. Então Roberto Campos acreditava que o caminho ideal seria podar aquela Constituição dos seus elementos autoritários, manter a sua substância. Do ponto de vista econômico, seria muito mais meritório, muito mais interessante do que o que foi produzido na Constituição de 88. Que ele fala em analogia ao comentário do Ulisses Guimarães sobre a junta militar, né, entre Costa e Silva e Médici, a junta militar que governou o Brasil, que eram os três patetas. Ele fala, mas o Ulisses Guimarães deveria reconhecer agora que nós estamos diante de uma Constituição de 500 e tantos patetas, né? O que é muito pior, acaba sendo pior, compromete os nossos rumos, os nossos destinos. Então, fundamentalmente, o pensamento dele é para atacar essa ânsia, que de certa forma não é só uma ânsia de constituições, é uma ânsia de novidadismos que nós temos, né? A República vai trazer a cidadania, o Estado Novo vai trazer a mudança que o Brasil precisa. A República Nova, que eu chamo assim, né, vai trazer a Revolução Redentora de 64, vai purgar a corrupção do país. E agora a nova República, né, com a Constituição de 88, vai instaurar a cidadania no Brasil que antes não existia. E nós vamos encher a Constituição, como ele criticava, de garantias onerosas, garantias que não estão associadas objetivamente com os custos, os recursos necessários para sustentá-los. E mais recentemente a gente teve uma nova força política que ganhou protagonismo na nova República, ascendendo ao Executivo, dizendo que por 500 anos a direita governou o Brasil, e agora o povo chegou ao poder, nós vamos transformar tudo. Então essas ânsias utópicas, essas ânsias por acreditar que o texto positivo, o texto escrito, vai deformar ou transformar miraculosamente a realidade, eu acho que essa é a substância mais importante, talvez, e continua rigorosamente atual no momento em que nós apelamos à prudência na obra do Roberto Campos. Eu vou encerrar por aqui essa fala inicial, passar para o Alex, para ele continuar nosso encontro de hoje. Bem, eu acredito que a função do editor
é principalmente ser uma espécie de gambá, se fingir de morto. E beber também. Eu queria fazer aqui, antes de umas pequenas palavras, um agradecimento inicial, uma pessoa que não está aqui conosco hoje, que é o meu querido amigo Rodrigo Saler Marinho, o Lorde Cigano do Liberalismo, que graças ao Rodrigo, uma provocação dele ao embaixador Paulo Roberto de Almeida durante o evento no Mackenzie, esse livro saiu. Então muitas vezes as provocações em debate, essas sugestões são fundamentais. Eu agradeço a toda a equipe da LVM pelo trabalho na produção desse livro. Agradeço a Travessa por nos ceder esse espaço aqui hoje, e é muito importante que a Livraria Travessa se mantenha esse espaço de cultura, um ambiente plural, em que ideias de diferentes matizes possam ser discutidas, e esperamos, com o apoio do IEL, fazermos muitos eventos aqui nesse ambiente, que vocês possam ter esse espaço de debate. Eu tive o prazer de conhecer o embaixador Roberto Campos. Fui apresentado a ele pessoalmente pelo meu saudoso mestre, professor Og Francisco Leme, e de certo modo, graças ao Og Leme e ao embaixador Roberto Campos, eu pude editar esse livro com o apoio daquele que eu chamo de meu editor assistente, o senhor John Walker Red Label. Roberto Campos era um bom bebedor de uísque, um bom contador de histórias. E era uma pessoa que conseguia manter a atenção. Ele, quando sentava-se à mesa, ele seria o centro de atenção, naquele jeito que era uma mistura de lorde inglês com banqueiro de bicho carioca. Ele tinha essa ambiguidade e era muito brasileiro no senso de humor e nessa gentileza com as pessoas, até com os mais jovens. Um garoto de 20 e poucos anos, ele se dava ao trabalho de pelo menos uma vez por mês me receber. Eu cito, falando aqui em mestres, eu cito aqui um grande mestre meu, e o Christian até apontou quando falou dele, o professor Antônio Paim, que eu tenho a honra de acompanhar há mais de 20 anos e acabei me tornando hoje o editor dele. O professor Antônio Paim, no livro História do Liberalismo Brasileiro, ao dedicar uma sessão ao Roberto Campos, afirma o seguinte: Roberto Campos é, sem dúvida, uma figura central na formulação de um projeto modernizador brasileiro. Aqui também observa-se significativa singularidade nas suas postulações. Reconhece de pronto, fazendo causa comum com os estudiosos do patrimonialismo, que o capitalismo nunca existiu no Brasil. Como dizia Oliveira Viana, somos um país pré-capitalista e até mesmo anticapitalista. Isso se traduz em nossa notória incompreensão da função do lucro e da concorrência. E é interessante que um dos trabalhos mais brilhantes que eu já li sobre o pensamento brasileiro, a tese de doutorado do meu querido amigo Christian Lynch, que também é um amigo de mais de 20 anos de trajetória, ele percebe como, na época do Império, um dos pontos centrais dos liberais brasileiros é a modernização. E, mais uma vez, o Brasil está diante disso. É como se a história várias vezes se repetisse e sempre as gerações liberais tentando harmonizar as nossas tradições nacionais, que merecem ser mantidas, com as necessidades de modernização. Então, com isso, eu gostaria de, na minha condição de editor, mediador, fazer a primeira pergunta à mesa, ao embaixador Paulo Roberto de Almeida, e gostaria de abrir depois o microfone a vocês, porque eu acho que mais importante do que essa mesa aqui dialogar entre si, é também essa mesa responder a vocês que estão aqui. Eu vejo que aqui na plateia está uma querida amiga, Marta Ramalhete, da empresa YouBook, e em breve teremos esse livro também no formato de audiolivro, que uma preocupação da LVM é ter os nossos livros sempre no formato impresso
e-book e audiolivro. Agradeço a Marta e em nome dela, toda a equipe do e-book por essa parceria com a LVM para levarmos esse conhecimento em outras mídias. E a minha pergunta ao professor Paulo Roberto de Almeida, que é não só um organizador desse livro, mas é um coautor, visto que quase um quarto, um terço do livro são textos dele, textos brilhantes, que atualizam o pensamento de Roberto Campos, e isso eu acho que é uma obrigação nossa, tratar de um autor já falecido, esse cuidado de, respeitando o pensamento dele, trazer para alguns pontos. No ensaio final, o senhor mostra que a Constituição, muitas vezes, com análises econômicas, gráficos, estatísticas, ela se torna algo que impede o desenvolvimento, impede nossa entrada na modernidade. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esses entraves da nossa Constituição no plano econômico? Seria interessante recolher perguntas da plateia agora, porque aí eu posso fazer uma avaliação global sobre temas correlatos, não é? Já tenho uma pergunta ou duas, tenho dois comentários do professor Cristian Lich sobre a atualidade da Constituição, conservadora ou não. Seria interessante recolher perguntas, se vocês se voluntariarem, por favor. Podem fazer pergunta e eu reproduzo em voz alta. Diga. Respondendo rapidamente a pergunta do Alex Catarino, e vocês estão ainda com a palavra para fazer perguntas, a Constituição é um dos fatores que impede o desenvolvimento. Eu diria que não só ela. A Constituição é um contrato social que as sociedades fazem em determinados momentos de ruptura democrática, não é? Isso aconteceu do Império para a República, emendas no meio, depois na Revolução de 30, uma nova Constituição, e logo em seguida uma Constituição autoritária, 46, 67, 69 emenda, e na verdade 85, com a democratização, se inicia um debate constitucional extremamente marcado, como se disse, pela vingança contra o Estado centralizador autoritário, então, portanto, pródigo em direitos e em benesses ao povo, num alegre desconhecimento das realidades econômicas, ou seja, quem paga, de onde saem os recursos. Mas não é só a Constituição que encomenda despesas crescentes, contínuas, ao Estado, tanto que a carga fiscal do Brasil, ao aprovar-se a Constituição em 88, era de 28% do PIB. Ao distribuir benesses sob a forma de loas, previdência aos que não haviam contribuído e uma série de outras vantagens, e ao construir um serviço público extremamente abrangente, intrusivo e demandante de vantagens para si próprio, a Constituição abriu uma caixa de Pandora para déficits públicos crescentes. Esses déficits públicos estão na origem da irresponsabilidade emissionista, da troca de moedas, da irresponsabilidade fiscal. Foi um momento em que ainda o Brasil tinha 3 orçamentos, fiscal, monetário e das estatais. Ela faz parte de um conjunto de mecanismos construídos lentamente, inclusive pelos militares, mas precedentes militares, sucessores militares, de encapsulamento do Estado, camisa de força, em cada vez mais obrigações. Todos têm direitos e o Estado tem obrigações, e essas obrigações, evidentemente, são pagas com os recursos retirados de todos nós. Então, não apenas a Constituição, mas o Estado, que já foi um indutor do desenvolvimento brasileiro, ao capturar poupança para investimento produtivo nos anos 40, nos anos 50, tornou-se hoje um obstrutor de um processo sustentado de crescimento, que ela encomenda despesas crescentes. Mas isso é um conjunto de fatores que são as leis infraconstitucionais, que são as espertezas adquiridas, não é? A Constituição tem uma série de direitos adquiridos que se julga cláusulas pétreas, na verdade tem muitas espertezas adquiridas também em categorias, não é? Ainda quando o STF terminou com a reserva de mercado para jornalistas, houve várias tentativas ainda não consolidadas de incluir
jornalistas na Constituição para garantir reserva de mercado. As empregadas domésticas já estão na Constituição, sem desdouro pelas empregadas domésticas, mas você consolida um conjunto de obrigações, não é? Patronais ou estatais, que todas levam a um déficit fiscal permanente e, portanto, a uma impossibilidade de crescimento. Se o Brasil tem uma poupança medíocre, como tem, 17% do PIB no máximo, se o investimento externo estrangeiro no máximo é 1,5% do PIB, você não investe mais que 19%. Para crescer a 5%, como mostram os chineses ou a experiência americana, você precisa investir pelo menos um quarto da economia. Nós conseguimos isso no período militar, com uma extração fiscal muito grande da sociedade. A carga fiscal subiu de 12 ou 13 para 23% na era militar. O Estado pode investir 4, 5% além do investimento privado e, portanto, o Brasil teve aquelas taxas chinesas de crescimento. Hoje isso é impossível e continuará impossível pelo futuro previsível. Mesmo que a gente elimine o déficit orçamentário em 2022, 2023, o crescimento continuará medíocre em função da baixa taxa de investimento. Isso só faz com regimes de capitalização e não regimes distributivistas, como são o regime previdenciário ou aumento garantido para o funcionalismo público, não é? Antigamente você tinha nos juros da dívida pública o principal item da despesa pública. Hoje são os déficits previdenciários, que podem continuar se não houver uma reforma drástica. Então, essa vertente da Constituição impedir o desenvolvimento é verdade, mas não é só a Constituição, é o conjunto de amarras feitas pela própria sociedade, pelos mandarins do serviço público, por capitalistas promíscuos que pedem políticas setoriais e todas elas são compostas de tarifas protecionistas, descontos tributários, subsídios do BNDES. Todas essas amarras fazem parte de um conjunto que às vezes não é nem infraconstitucional, são políticas de Estado, né? O esporte principal do capitalismo no Brasil é ir a Brasília pedir uma política setorial. O Estado dá com uma mão e com a outra mão ele retira do conjunto da sociedade os recursos para fazer isso. Bom, o professor Ixo falou de como interpretar as tendências atuais do constitucionalismo, se ele seria conservador ou não. Eu não acho. As ideologias no Brasil, elas ficam no corpo e não conseguem penetrar na consciência. O Brasil é sobretudo um país confuso, em que certamente liberais e conservadores acabam de aprovar, eliminando o antidumping sobre o leite em pó, uma tarifa de 42%, não é? Isso feito por liberais que prometiam abertura econômica e liberalização comercial, como o Bolsonaro prometeu em Davos. Então, existe uma confusão mental enorme no Congresso, na sociedade, entre os dirigentes políticos, entre os capitalistas sobre o que fazer. Eu não tenho a receita mágica, evidentemente, mas uma nova Constituinte não é o método, e sim, como eu disse, escoimar a Constituição de tudo que pode ser remetido à legislação infraconstitucional, direitos e funcionamento do Estado, ponto, como são as constituições anglo-saxãs, e remetendo ao contratualismo privado, à liberdade de mercados, todas as outras regulamentações entre os agentes econômicos. Por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Holanda, eu sou bacharel em Direito e o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente para suprir essa lacuna que o professor Christian falou e o Lucas também, do fato de que existem pouquíssimas análises no Brasil que analisam a Constituição sob um ponto de vista liberal, né? E a minha tese foi uma crítica liberal da Constituição à luz da Escola Austríaca de Economia. E eu gostaria de perguntar ao embaixador, ao professor Christian, sobre o fato de que a colocação histórica dos membros da Assembleia Constituinte daquela época se dividem eles entre conservadores e progressistas. A obra do professor Adriano Pelati, por exemplo, que é um constitucionalista de esquerda, frisa muito nessa divisão. Eu, no meu trabalho, os dividi entre intervencionistas e não intervencionistas, né? Porque nós tivemos uma série de deputados enquadrados como conservadores e muitas vezes enquadrados como liberais, votando a favor de projetos como a definição de empresa nacional, o monopólio do petróleo, membros do PFL, do PL,
Então a minha pergunta é o seguinte: o que os senhores acham dessa classificação intervencionistas e não intervencionistas? Ela é melhor do que a definição de conservadores e progressistas? Obrigado. A pergunta é muito interessante, porque, digamos assim, como cada ponto de vista ou estilo de pensar é orientado por um valor diferente, né? Os liberais são, enfim, obviamente, orientados para a liberdade. Estou falando aqui de maneira muito arquetípica, tá? Os conservadores pelo ideal de segurança, de ordem, e os socialistas pela ideal de igualdade. As tipologias de cada um deles também muda. Então, por exemplo, o socialista, que você referiu ao professor Pilate, o mundo é dividido entre os progressistas que querem avançar a causa da igualdade e os seus inimigos. Então, todos eles tendem a ter uma visão dicotômica, entende? E o ponto de vista que você se refere como substitutivo, eu não diria que é melhor nem pior, eu diria que ele é característico de outro estilo de pensar, que é esse da escola austríaca, que eu não sei se é neoliberal, se é libertário, não sei, mais apropriado para isso, né? O próprio Roberto Campos diz isso nesse livro que nós estamos publicando hoje, né? Que ele dividiria o espectro da Constituinte em intervencionistas e não intervencionistas, né? Porque você, na verdade, o seu ponto de vista não é socialista, o ponto de vista, na verdade, é o liberal do ponto de vista da intervenção do Estado na economia. Então, esse é um outro critério para dividir os constituintes. E como o embaixador Roberto Campos também estava na liça, também estava na luta, ele também faz a dicotomia dele. Eu não sei se é tão fácil na prática detectar quem era intervencionista e não intervencionista. Não, é isso. Veja, existem vários tipos de classificação e elas não correspondem exatamente às supostas ideologias. O professor Lins falou aqui que em 87, 88, né, o pessoal era progressista, só que o PT não assinou a Constituição porque achava que o centrão conservador havia dominado os debates e moldado uma Constituição. Mas o próprio centrão era intervencionista, era estatizante. O PFL se definia como partido liberal social, ou seja, precisava acrescentar o distributivismo social às suas pretensas virtudes liberais, que não foram muito extensas, não é? E eles sempre participaram do chamado repartição dos despojos do Estado, ou seja, avançar sobre os recursos coletivos para fins privados, não é? Nunca vi nenhum partido liberal, a não ser agora o Novo, reclamando do fundo partidário, né, que é uma excrescência, dinheiro de toda a sociedade e mesmo de liberais ou direitistas financiando o PCdoB, digamos assim, ou vice-versa, o PCdoB financiando a direita. O Novo quer devolver o fundo partidário e não consegue. O fundo eleitoral é uma excrescência que está já na origem do recente escândalo, não é? Que é inaceitável sob todos os pontos de vista. E isso é feito por partidos da extrema direita e da extrema esquerda, e todos eles. E como isso é amarrado, fazem parte da camisa de força da Constituição, esse fundo partidário, ele também financia os supostos think tanks, né? Os institutos dos partidos são obrigados a devotar, se não me engano, 20% da dotação do fundo partidário para fins supostamente de pesquisa, de publicidade, de doutrina. Então eu não acredito muito em doutrina, e o Roberto Campos também não era doutrinário, não é? A esquerda o classificava como ortodoxo, ele era o mais heterodoxo dos economistas semiliberais. Na verdade, ele era, segundo a classificação do Ricardo Biaschowski, naquele livro Ideologia do Desenvolvimento Brasileiro, um desenvolvimentista não nacionalista, não é? Que é outro tipo de classificação. Ele, na verdade, condenava todos esses ismos, né? O nacionalismo, o protecionismo, o dirigismo, o intervencionismo, o patrimonialismo, porque ele achava que você precisava ser eclético o suficiente para encontrar soluções adequadas para os problemas do Brasil. Nem todos eles estão na liberalização completa e abertura dos mercados, estão às vezes em soluções estatais. A educação primária, provavelmente, ele se batia por uma educação de qualidade,
para quem como ele veio da miséria, não é? E dependeu de um seminário para se formar. Ele certamente não seria por uma solução simples tipo voucher. Essas soluções importadas nunca funcionam bem em outros sistemas, não é? Elas precisam ser testadas na prática, e foi por isso que ele criou o IPEA. Perguntas mais, por favor? Sim, 1, 2, 3, por favor. Não, você não tem mais direito, porque você já falou 5 minutos. Por favor. Boa noite a todos, eu sou o Jean, sou estudante de Relações Internacionais da UFRJ. Eu quero perguntar ao meu caro futuro colega como ele vê essa nova fase das relações exteriores do Brasil com o ministro Ernesto na questão da transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, a relação Brasil-Estados Unidos e a questão Venezuela. Obrigado. Boa noite, meu nome é Caio. Eu gostaria de perguntar como que o Roberto Campos pensava a questão da mudança de capital como talvez um momento em que essa inflexão estatizante poderia ter se acelerado, e se por acaso ele pensava que, por exemplo, com o Rio de Janeiro, quando ele deixou de ser capital, se ele poderia ser uma espécie de uma Hong Kong, ou seja mudar a maneira de considerar o Rio de Janeiro como se fosse uma espécie de uma zona econômica especial. Se o Roberto Campos tinha pensado alguma coisa sobre a questão das capitais, se já que mudou, podia mudar o modelo econômico delas, ou se ele achava que isso é um processo irreversível. Obrigado. Boa noite, meu nome é Eric Siqueira, eu sou estudante de História pela UFRJ e queria fazer uma pergunta em cima do comentário do professor Lynch, que ao enlistar o Roberto Campos como um intérprete do Brasil, eu queria perguntar a opinião dos três, sim, sobre o mérito da obra No Enterro na Popa, para além de uma autobiografia, que na minha leitura periférica, ainda não li toda a obra, me parece não só uma interpretação do Brasil, mas também algo um pouco mais ambicioso, mas uma interpretação do século XX, do qual ele pensou e participou ativamente. Obrigado. Bem, o Jean me faz perguntas diplomáticas. Os diplomatas são seres muito obedientes, e o Itamaraty é um Vaticano. São perguntas sobre política externa diretamente, eu me permito não comentar, não é? Porque envolve questões, digamos, de ontologia, né, da carreira diplomática. Eu só me permitiria comentar sobre Jerusalém. Nos anos 50, o Juscelino Kubitschek criou o consulado brasileiro em Jerusalém para atender os peregrinos brasileiros à Terra Santa e etc. Ou seja, nada impede que o Brasil crie um consulado em Jerusalém, mas existem resoluções da ONU sobre o status internacional de Jerusalém, o que tornaria qualquer decisão a esse respeito uma certa rompimento de tradições diplomáticas brasileiras, né? Relações Brasil-Estados Unidos, elas vão caminhar em função dos interesses recíprocos de cada um dos países. Sobre o Rio de Janeiro como Hong Kong, é verdade, o Roberto Campos tinha um projeto com um advogado do Rio de fazer um novo estatuto para o antigo estado da Guanabara, né? Depois voltou a ser Rio de Janeiro novamente, mas de transformar o Rio de Janeiro numa espécie de Hong Kong. É preciso dizer que Roberto Campos não foi um golpista de 64. Ele apresentou sua demissão como chefe da missão em Washington ao Itamaraty em agosto de 63, porque ele queria se afastar, porque ele não concordava com as políticas do João Goulart. Essa autorização para que ele apresentasse, para que ele saísse de Washington demorou muito. Veio o assassinato do presidente Kennedy em novembro, ele teve que ficar lá para as exéquias e só conseguiu sair de Washington em janeiro de 64 e não veio ao Brasil. Ele fez um longo périplo pela Ásia e já naquela altura, em janeiro, fevereiro de 64, ele reconheceu
o dinamismo da Ásia que poderia deixar a América Latina e o Brasil para trás. E foi de fato o que aconteceu. Entre o início dos anos 60 e a atualidade, houve uma notável inversão de posições continentais, digamos assim, a respeito da diversidade da Ásia-Pacífico e da própria América Latina, uma notável inversão de posições no comércio internacional, na atração de investimento, nos ciclos de crescimento entre a Ásia e a América Latina. A Ásia era muito pobre, era extraordinariamente pobre. Gunnar Myrdal, um economista citado pelo Roberto Campos, dizia que a Ásia era sinônimo de pobreza e que se algum continente poderia igualar os países da OCDE, ou seja, os países de economia avançada, seria a América Latina, uma longa independência, economistas inteligentes, países ocidentais ou cristãos, e que, portanto, poderia fazer o catch-up, né, alcançar o desenvolvimento. Aconteceu exatamente o contrário. A América Latina estacionou e regrediu na sua participação no comércio internacional, e a Ásia mais do que duplicou, triplicou, quadruplicou a sua participação. Digamos, a América Latina saiu de 12% do comércio internacional para 4% hoje, e a Ásia saiu de 4% para mais de 22% no comércio internacional, associado a investimentos, não é? A infraestrutura, a educação e uma série de outros fatores. Ele só chegou ao Brasil às vésperas do golpe militar e nessa sequência, né, na mudança da capital, o estado da Guanabara, criado no antigo Distrito Federal, ele concebeu um plano para transformar talvez o Rio numa Hong Kong, e não conseguiu. E Hong Kong está em todos os primeiros lugares dos índices de liberdade econômica, dos índices de competitividade, do Doing Business. Realmente o Milton Friedman adorava Hong Kong por ele representar o suprassumo da liberdade econômica. Uma ilha de pedra no estuário do Rio das Pérolas, sem quaisquer recursos, com dezenas de milhares, talvez milhões de emigrados da China comunista vivendo em sampans, em barcos no Rio. Transformaram aquilo num árvore de prosperidade. Hong Kong ultrapassou a renda per capita da metrópole, Grã-Bretanha, nos anos 80, ou seja, mais de 15 anos antes de ser devolvido à China, nos acordos de 97, Hong Kong já tinha uma renda per capita superior à da metrópole. É um milagre extraordinário, como é o milagre coreano, como é o milagre japonês em algum momento, como é o milagre chinês hoje, com todo o autoritarismo, né? Então, seria bom se o Rio pudesse transformar no Hong Kong. Não acredito que seja possível, dado a camisa de força constitucional, o dirigismo, um federalismo distorcido, exacerbado e a maldição do petróleo, não é? Eu me lembro muitos anos atrás, quando o ex-governador Sérgio Cabral, hoje na cadeia, merecidamente, liderou uma marcha em defesa dos royalties do petróleo. O petróleo é nosso. Eu achei aquilo patético, não patético, triste, não é? Quando você quer extrair renda de um óleo viscoso e nauseabundo como o petróleo, para viver de renda de um recurso natural, é que você está se condenando a uma deformação econômica enorme, que foi o que aconteceu no Rio, não é? O petróleo deformou mais do que a economia do Rio, deformou a política, a moralidade, a ética. O petróleo pode trazer desgraças, não é? Nós não somos uma Noruega para administrar o petróleo no longo prazo, estamos mais parecidos com a Nigéria ou com a Venezuela, talvez, não é? Bom, o Lanterna na Popa, autobiografia, eu diria que esse deveria ser uma leitura obrigatória em todas as faculdades de humanidades do Brasil, em todos os cursos de História, Sociologia, Política, Economia. Ele é muito mais do que uma autobiografia, claro, ele é uma história econômica do Brasil, interpretada por um dos protagonistas fundamentais da história econômica em meio século, dos anos 50 aos anos 2000, ainda que com pequenos pedaços de poder decisório, quando ele foi ministro. E depois ele combateu o Estado, aquele ogro famélico que ele criou no BNDE, e depois como ministro do Planejamento. Ele passou o último terço da sua vida tentando desfazer uma parte do dirigismo econômico do qual ele foi um dos construtores, né? Com boas intenções, diga-se de passagem, mas como a gente sabe, de boas intenções o inferno está cheio, e ele provavelmente se encarregaria, se estivesse vivo,
de desmantelar o ogro famélico criado no Estado, pelo Estado brasileiro, com uma série de conjunções, não é? Ele que era um anticomunista, certamente, um liberal já nos anos 60, ele participou da construção do que eu chamo de stalinismo industrial. O stalinismo industrial é quando o Estado decide o que fazer da indústria, o que decide o que fazer da agricultura, da economia como um todo. Infelizmente, a gente voltou ao stalinismo industrial no regime lulopetista e ainda não conseguimos desmantelar o stalinismo industrial nos dias que correm, não é? Meus colegas talvez tenham outros comentários a fazer, as perguntas. Obrigado. Bom, em relação ainda ao comentário, ao questionamento do Rafael Holanda, que aliás é meu amigo e colunista, foi colunista do Instituto Liberal, a gente agradece aí os artigos que já foram escritos para o nosso site. Eu tendo a simpatizar muito mais com a sua divisão, com esse critério econômico, por uma questão objetiva. Nós, quando nos meios, isso não nos meios acadêmicos propriamente, mas nos meios liberais e conservadores, quando a gente fala desses rótulos, e naturalmente já fala com uma pretensão, de certo modo, de defendê-los ou de sustentá-los, uma pretensão algo ativista, né? A gente está relacionando esses rótulos com uma certa bibliografia, né? Burke, Saquaremas, do Império Brasileiro, que não diz muito respeito ao centrão que participou do processo constituinte. Então, para a gente, quando a gente escreve sobre isso ou fala sobre isso, é mais conveniente a gente falar em intervencionistas e não intervencionistas, né? E não quer dizer que na academia necessariamente deva ser assim. Sobre o questionamento relativo ao Na Terra na Popa, como uma interpretação do século XX, Roberto Campos, na introdução, ele fala em Paul Johnson, ele analisa o século XX, o século dos totalitarismos, os séculos, tá aí o rapaz que fez a pergunta, então estávamos procurando o século do autoritarismo, né, rompendo com o que seria uma evolução mais saudável que vinha sendo feita no século XIX, numa direção mais liberal, e a meta era recuperar isto e romper com essa trajetória autoritária centralizadora que vinha percorrendo o século XX. Então, ele faz ali a abordagem, como eu falei, do Brasil especificamente, todos os governos brasileiros pelos quais ele passou, com os quais ele conviveu, mais ou menos, mas também aborda internacionalmente quando ele fala dos seus relacionamentos com as autoridades estrangeiras como embaixador. Ele fala dos seus contatos com Margaret Thatcher, com Konrad Adenauer, que foram os grandes responsáveis ali pelo resgate econômico da Alemanha depois da Segunda Guerra. Então, acho sim que a obra é muito mais ampla do que simplesmente um livro de memórias. Isso aí eu acho que é até algo indiscutível. Eu estou de acordo com o que o Lucas acabou de dizer. Eu acho que o Lanterna da Popa é uma obra notável. Eu até me penitencio de não ter avisado o editor da Top Books, que publicou originalmente a Lanterna da Popa, que ele tem o José Mário Pereira, ele tem um artigo muito bonito contando a forma como foi escrito Lanterna da Popa, que ele acompanhou de perto, porque foi quase que uma encomenda dele, né? Então eu endosso as palavras do Lucas. Eu acho que tem uma interpretação muito interessante do Brasil ali, que serve como uma espécie de guia, na verdade, para entender essa perspectiva do Roberto Campos como intérprete do Brasil, né? Quanto à questão do Rio de Janeiro, e como em tanta coisa profética e aguda, né, o Roberto Campos ele foi uma das pouquíssimas pessoas, até junto com o professor Eugênio Goudin também, que percebia, na verdade, que o Rio vivia numa espécie de ilusão a respeito da mudança da capital, e sabia, na verdade, que o Rio já estava, por causa da decadência do entorno do Rio, do estado do Rio, enfim, que ele já estava num processo de decadência econômica, e que o que segurava, na verdade, era a presença do Estado. Em 1958, a população de São Paulo passa do Rio, que é exatamente quando está construindo Brasília. Então, na verdade, você tem um processo que todo mundo estava, isso no Rio de Janeiro até hoje é meio assim. O Rio de Janeiro acha que enquanto houver o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Lagoa Rodrigo de Freitas, está tudo ótimo, você, entendeu? Não interessa se tem indústria, se não tem, né? Se tem ordem, se não tem, é só bater palma no pôr do sol ali no arpoador, entendeu? É uma coisa incrível, porque isso é uma espécie de uma herança de corte, em que você vê que
só pensa no nacional e não pensa no local. Isso, inclusive nesse sentido, um lugar do Brasil que mais parece com o Rio é justamente Brasília. Em que o governador é uma figura que, para quem as pessoas não estão dando muita bola, e, em geral, vai para a cadeia quando acaba o mandato. Alguns antes, né? Alguns antes, como prisão, o último governador. Então ele tinha essa preocupação aguda com o destino da cidade. Eu acho que é que se insere essa preocupação dele a respeito de Hong Kong. E não só, eu acho que no fim da vida também ele... eu acho que ele fala isso na Terra da Poupa também. Eu acho que ele se encontra com o Roberto Marinho. O Roberto Marinho começa uma espécie de uma campanha para trazer a capital de volta para o Rio. Isso seria, enfim, acho que isso não era... Eu acho que, inclusive, esqueci de falar do Eugênio Goudin também. Eu acho que ele, não sei, o pergunto do embaixador sempre também ficou contra a fusão. O Eugênio Goudin foi um dos principais críticos da fusão, dizendo que que a Guanabara era rica, mas estava perdendo o valor relativo, e o estado do Rio era pobre. Então a fusão ia empobrecer a Guanabara e não ia levantar o antigo estado do Rio. Então, quer dizer, ele foi um observador, isso não estava no centro do pensamento dele, mas ele via muita coisa, e ele foi um dos raros sujeitos que viu o que estava acontecendo. E aí veio, enfim, o ciclo de decadência do Rio de Janeiro, que se acentuou depois da fusão e que levou o Rio a perder 1/3 do PIB que tinha em 1960, na região toda. Porque a fusão foi feita para criar um estado que competisse com São Paulo. Na verdade, a condição foi ao contrário. É isso. Bem, eu acho que eu não abrirei mais para perguntas, porque eu creio que é importante ter também um tempo de interação, beber um pouco mais de vinho, as pessoas poderem conversar individualmente com o Lucas, com o Christian, em especial com o embaixador, beber um pouco mais de vinho. Eu, como não sou um carioca, eu sou um guanabarino, nasci na Guanabara, eu vejo com muita desconfiança essa fusão, essa confusão que se fez. Eu seria muito mais simples, traz a capital de volta para o Rio de Janeiro e transforma Brasília num cassino, tipo uma Las Vegas. Mas brincadeiras à parte aqui, relembrar Roberto Campos, relembrar a Constituição, relembrar também a importância do cerne do pensamento liberal, a defesa das liberdades econômicas, a defesa do Estado de Direito, a defesa da liberdade econômica e a defesa da democracia representativa. Roberto Campos, assim como Churchill, sabia que a democracia é a pior forma de governo existente, excluindo todas as outras. O embaixador Paulo Roberto de Almeida, que é um homem que mantém a tradição do liberalismo dentro do Itamaraty, seguindo os passos de grandes diplomatas que tivemos, como o embaixador Roberto Campos, o embaixador José Jorge de Mirapena, o embaixador José Guilherme Melchior, é um dos expoentes dessa corrente de pensamento liberal em nosso país, e um homem que tem produzido muito, não só no campo teórico, mas no campo histórico, ou seja, a descoberta prática, e no campo educacional. Então eu gostaria de encerrar pedindo que o embaixador Paulo Roberto de Almeida falasse algo que foi até um dos temas de um debate que fizemos segunda-feira no Mises, no Mackenzie, junto com a LVM, em homenagem ao professor Antônio Paim, que é a importância desse balanço entre teoria e prática, num momento novo que o Brasil passa e que essas ideias liberais são redescobertas. Obrigado. Isso é uma questão relevante que eu vou abordar, mas antes, voltando à questão do Rio, a decadência do Rio não é de hoje e nem de ontem ou da mudança da capital. Ela antecede em muitos anos. Se vocês procurarem as crônicas do Monteiro Lobato, um volume de crônicas que ele escrevia para o jornal do Assis Chateaubriand nos anos 20, estão no livro Mr. Slang e o Brasil, que eram diálogos que o Monteiro Lobato tinha supostamente com o inglês da Tijuca, não é? Mas dentre essas outras crônicas tem as reclamações registradas do Arthur Bernardes, presidente mineiro, que já reclamava da corrupção no Rio, da improdutividade dos funcionários e
falava sempre em mudar a capital, que já estava na Constituição de 1891, não é? Mudança da capital. Ele falava, nunca mudou. Quando mudou, sob Juscelino, não estava no programa de metas feitas entre outros pelo Roberto Campos, né, em 55, para a campanha eleitoral e para o programa governamental do Juscelino Kubitschek. Foi introduzido depois, e a Constituição de Brasília se fez sem orçamento, à margem do orçamento, contra o orçamento. E Roberto Campos, por outros motivos também, mas também por esse, ele se demitiu de presidente do BNDE na época, por discordar da irresponsabilidade financeira e monetária do Juscelino Kubitschek ao construir Brasília, que ele chamava a capital do déficit e da inflação, como foi efetivamente, e depois se transformou na capital da corrupção também, não é? Teve a questão do FMI, da irresponsabilidade também do Juscelino Kubitschek querer fazer gastança sem atender a critérios mínimos de equilíbrio fiscal, né? O Itamaraty, o FMI poderia emprestar dinheiro para as contas externas do Brasil, desde que o Brasil eliminasse os focos de subsídios, de emissão monetária irresponsável, etc. E o Juscelino Kubitschek se revoltou contra o FMI. Começou aí aquela história que depois o Otto Maria Carpo cristalizou, de fome e miséria internacional, a demonização do FMI, etc. Voltando à questão do Alex Catarino, a importância entre teoria e prática. Essa é uma questão extremamente rica para simbolizar o confusionismo brasileiro. Por que eu digo isso? Um dos debates mais relevantes para a história, não só a história econômica, mas a história do Brasil, foi o debate que ocorreu entre Eugênio Goudin e Roberto Simonsen no final do Estado Novo, entre 1944 e 1945. Eugênio Goudin, um economista liberal desde sempre, que até os anos 50 achava o Roberto Campos legitimamente estatizante. Quando o Roberto Campos assumiu a cadeira do Goudin na Universidade do Brasil, Economia Monetária, Goudin tinha certas preocupações com o veso estatizante do Roberto Campos. Mas, enfim, voltando ao debate de 44 e 45, entre um expoente do liberalismo clássico, da economia neoclássica marshalliana, como o Goudin, engenheiro, enfim, que aprendeu economia nos livros, e Roberto Simonsen, um industrialista paulista que criou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e que em 1931 fez traduzir um livro publicado em francês em Paris 2 anos antes, chamado Teoria do Intercâmbio Desigual e do Protecionismo, de um economista romeno chamado Mikhail Manoilescu. Era o livro do protecionismo, do dirigismo, da subvenção à indústria infante. E o debate de 44 e 45 se deu justamente sobre políticas econômicas. Que políticas econômicas o Brasil deveria adotar ao sair da economia de guerra para uma economia normal, o FMI, declaração da paridade do cruzeiro em relação ao dólar, abertura de pagamentos para as importações, exportações, etc. Bem, esse debate ocorreu em diferentes episódios e, na teoria, o Goudin venceu amplamente. Ele provou que as teses do Roberto Simonsen eram inadequadas, inexequíveis e irracionais no plano econômico. Então foi uma vitória teórica do Eugênio Goudin, mas na prática quem ganhou foi o Roberto Simonsen, evidentemente, porque todos os industrialistas, as lideranças militares, as lideranças políticas adotaram o receituário do Roberto Simonsen, receituário dirigista, protecionista, subvencionista, etc, etc, etc. Nós ainda não escapamos desse debate, ele continua em vigor entre nós, essas idas e vindas sobre o que é estratégico ou não em termos de empresa nacional, o que vai ser privatizado ou não, e a subvenção à indústria leiteira ou proteção tarifária reverte a mesma coisa. Nós não superamos um debate que já vinha sendo empreendido há 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, por um liberal clássico como o Eugênio Goudin e um industrialista normal, como diríamos assim, entre tantos como
o Roberto Simons. Eu não sei se eu sou expoente do liberalismo no Itamaraty. Assim como o James Bond tinha licença para matar, eu adquiri uma licença autoconcedida para dissentir. Eu dissenti não apenas do lulopetismo diplomático, como do próprio Itamaraty, como o Roberto Campos, aliás, fazia. Ele costumava comparar o Itamaraty à velha UDN, que, segundo ele, era um partido burro de homens inteligentes. E ele dizia que o Itamaraty é mais ou menos isso. Mentes brilhantes, mas o ente coletivo deixa muito a desejar. Desenvolvimentismo, separanismo, dirigismo, estatismo, isso é o Itamaraty. O Itamaraty não está próximo de adotar uma agenda liberal a despeito de qualquer retórica presente ou passada. Não é? Há um trabalho didático ou pedagógico ainda a ser feito no Brasil, que é um trabalho de mudança de mentalidades, de ideias, que é muito mais difícil do que desmantelar instituições econômicas, mudar políticas. É um trabalho muito difícil, não é? Mudar as mentalidades, estão incrustadas na política, né? Quem assistiu ao State of the Union do presidente Trump teve uma demonstração dessa incultura econômica monumental, né? Quando ele saudou as suas próprias salvaguardas comerciais contra produtos chineses, não é? Sobre taxas ou salvaguardas tarifárias sobre 250 bilhões de importações chinesas, e se vangloriou de que o Tesouro americano estava ganhando billions and billions of dollars. É um idiota completo, porque esses billions and billions of dollars estão sendo pagos pelo consumidor americano. O produto sai da China pelo preço que os chineses exportam, chega nos portos americanos, se aplica uma tarifa paga pelos consumidores americanos. Esse tipo de cultura econômica prevalece muito entre nós também, e não só na área econômica. E isso desesperava o Roberto Campos durante a Constituinte e após, não é? A incultura econômica dos constituintes e da sociedade em geral é uma questão de simples matemática, não é? Ou de demonstração da lei da oferta e da procura, quase tão simples quanto a lei da gravidade. Ele ficava desesperado porque ele era uma voz solitária no meio de irresponsáveis econômicos. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês, estou à disposição de vocês para conversas paralelas. Queria agradecer ao Alex Catarino e ao Lucas Berlanza por ter organizado este evento muito simpático, ao professor Christian Lynch, que eu conheci agora. Meus cumprimentos por ter antecipado um debate constitucional. Eu me julgo inepto em direito, não é? E um aprendiz em economia, mas foi um prazer partilhar com meus três colegas essa mesa e de estar aqui com vocês, prestigiando o lançamento desse livro, que, como eu disse, é atual, é absolutamente dentro da agenda brasileira de reconstrução constitucional, para que o Brasil possa crescer de modo sustentado, com transformações produtivas e distribuição social dos retornos desse crescimento. Muito obrigado a todos vocês. Para as pessoas que ainda não pegaram o autógrafo com o embaixador, ele vai também poder assinar para vocês o livro, e estaremos aqui, enquanto a livraria permitir, conversando um pouco mais, bebendo um pouco mais de vinho, como disse o Cris agora. Obrigado a todos e até a próxima. Aguardem que teremos muito mais lançamentos aqui na Travessa, em parceria com o IEL. Obrigado.